Tem um exemplo de ar-condicionado aí pro Juarez montar na neblina, assistência técnica. Paraguai, vambora. E aí a gente pegou o busão aqui, da outra vez foi as cataratas, agora a gente vai pra Itaipu. E aí, Vanessa? Vambora. Busão mais. E eu acho que devido ao dia também, só tem 4 pessoas, então eu posso escolher onde eu quero sentar. Bom, vamos nessa. Que é o projeto do canal da Piracema. Creio que vocês já ouviram falar muito sobre Piracema no Brasil, que é aquele período que a gente tem de reprodução de peixes, que ele ocorre mais ou menos entre outubro até março, né? Esse canal está justamente aqui para dar um auxílio para os peixes, porque a usina, como qualquer usina hidrelétrica, ela acaba fechando o leito do rio. E como ela fecha o leito do rio, o peixe não consegue continuar a viagem dele. E aqui para nós não seria favorável, no caso, construir uma inclusa, que é como se fosse um grande elevador para navios ou até mesmo para peixes. Então o que acontece? Esse canal ele foi feito aqui auxiliar, ele vai percorrer esse círculo grande na estrutura da paredão de concreto. Então o peixe sobe por esse canal até chegar à parte mais alta. Fica lá atrás daquele paredão que vocês conseguem ver lá na frente. Agora você imagina, só esse canal ele tem cerca de 10 km de extensão. E o peixe, vocês imaginam que já para o ser humano supostamente seja um pouquinho longo já, né? Para o peixe chega a tomar entre 7 a 30 dias toda essa travessia por dentro desse canal. Realmente, só para ter uma ideia, são 196 metros de altura que ela tem. Então, hoje em dia, para ter uma ideia, no Brasil o maior edifício que nós temos ele tem 55 andares. A usina é equivalente a 65 andares, para você ter uma ideia. É uma das maiores estruturas que nós temos na região. Agora, os demais 30 mil que nós tínhamos registrados que moravam fora da usina. Chegaram a circular aqui cerca de 40 mil pessoas por dia na usina de Itaipu Nacional. A estrutura que vocês estão vendo ali na esquerda é a estrutura do vertedor que eu tinha falado para vocês. Essa é uma estrutura que, em boa parcela do tempo, considera ali fechada, porque não gera energia. Para nós, a maioria das vezes é positivo quando a gente deixa ela fechada. Porque, querendo ou não, essa estrutura, quando ela se abre, a gente tem muito desperdício de água, porque a gente não vai gerar energia e acaba também não gerando dinheiro para a usina. Então, não gera receita para ela. Então, a maioria das vezes. Gente, olha o tamanho disso aqui. A eficiência não é a mesma com o vertedouro aberto. Pode. Seu Luciano, explica pra gente a função aqui então desse vertedouro. O vertedouro ele foi construído para ficar fechado. A função dele é só escoar o excedente quando tem um excesso, quando ultrapassa a cota 225, se faz necessária a abertura desse vertedouro. Porém, quando aberto, a força da água quando cai no leito do rio, ela represa a que está sendo liberada pelas turbinas. Aí a nossa eficiência não seria a mesma se tivesse essa vazão livre. Então, com isso, é bom que ele fique fechado, assim a nossa eficiência ela aumenta o ano inteiro. Acontece assim, já aconteceu muito a situação de ter que abrir e encher isso aqui ou é muito difícil? Não, isso acontece durante o ano 10%, ou seja, 30, 40 dias no máximo. Durante o ano que se faz necessária, em 30 ou 40 ocasiões que se fazem necessária a abertura do vertedor. E o termômetro que nós tínhamos para a abertura do vertedouro é quando em São Paulo estaria aí inundando os viadutos, lá naquela região lá, as garagens, os carros flutuando. Então aí, daí 14, 16 dias, essa água chega até aqui, daí sim que se faz necessária a abertura. Então não temos mais também uma época assim que podíamos dizer. 2 tubos brancos daqueles lá, uma catarata. Ah, é? Aqui passa mais, então? Aqui passa 10 vezes mais. O rio das Cataratas é outro, né? O Rio Iguaçu, quando passa pelas cataratas, e o Rio Paraná, depois que passa por Itaipu, eles se encontram a 16 km separados. Então ainda vocês não aproveitam a água dos dois, só do Paraná aqui e já é o suficiente. É o suficiente para sermos os maiores geradores do mundo. Aqui a China construiu uma maior, mas eles não conseguem não ter a mesma. Impressionante, vocês estão vendo aí.
Não conseguem, eles têm 12 turbinas além do que nós temos no mesmo dia. Aquele ali é uma catarata. Ele está no Rio Amarelo, né? Ele nasce no Himalaia. Por nascer no Himalaia, região de gelo, eles dependem do degelo para fazer volume de água. Nós não temos esse problema aqui. Nós temos água o ano inteiro, essa perenidade ela é constante até Buenos Aires, na Bacia do Prata. Aqui já dá para distinguir Paraguai ou não? Aqui é só braço brasileiro. Simbolicamente, ali do outro lado ali é margem direita, mas é Paraguai, né? Sim. Paraguai. Passado. O que a gente fez? A gente conseguiu escavar para fazer uma curva por fora do rio, que é essa que tá aqui embaixo, essa ponte e tudo mais. Você imagina que a superfície veio de rocha que ela ia até o outro lado. Então não existia esse primeiro canal, que é o chamado canal de desvio, que a gente utilizou para desviar o rio Paraná. Então a gente fechou o leito do rio lá do outro lado e obrigatoriamente a água tomava esse caminho. Só agora você imagina, isso não era com escavadora, era sim com dinamite. Então você imagina, era todo dia implodindo ali rocha para conseguir tirar toda essa demanda de rocha para começar a construção da usina. Então você imagina, dedicados aí de 75 a 78 isso. Era 10 mil homens ali laburando ali todo o tempo para conseguir tirar toda essa rocha. Então as curiosidades da usina eram muito grandes. Todos os números que a gente vai passando, vocês podem ver que são números gigantescos, né? Da estrutura. Se quiserem passar por direita, fica legal a vista que tem agora. O tamanho dela. Agora você imagina que quando você chega nessa área é muito grande, agora eu entendi que ela é grande. O tamanho do negócio. Você imagina agora que cada tubinho que está aí na direita de vocês, que a gente chama de produto forçado, ele vai levar, faz o caminho da água. Então o que acontece? Lá atrás vai ter toda essa água e o cano ele vai justamente conduzir essa água a chegar onde que a gente quer, que é na turbina. Então você imagina que a água cai por dentro desse tubo até chegar na turbina. Só que você imagina, juntando turbina, eixo, gerador, entre outras peças, ele chega a um total de 3.300 toneladas. Daí você pescou umas 3.300 toneladas. Você imagina, imaginando que era aquele tubinho pequenininho que você vê perto daquele da pia de casa, né? Só que você imagina, para girar uma peça desse tamanho, desse pote, a gente tem que passar dentro de cada tubo desse meia catarata do Iguaçu. Quando eu falo meia catarata, é meia queda, né? É 100% das cataratas você calcula pela metade. E aí, você imagina, cada dois dá uma catarata do Iguaçu, são 20 tubos. Justamente por gravidade, a velocidade não é tão grande, mas a pressão devido à gravidade é gigantesca. É mais ou menos um exemplo que eu posso te dar, é quando o senhor está lá regando o jardim, né? Só que a ponteira do jardim lá você mete o dedo na ponta para poder dar mais pressão, né? Para diminuir o diâmetro. O que a gente faz aqui? O tubo ele começa em 30 metros de diâmetro de captação. Entra a água, quando ele vai cair, ele reduz para 10,5. Já aumenta, justamente pressuriza já a água. Quando está chegando no final, ele dá mais uma apertadinha de 9,6 metros de diâmetro. Então quando ele chega já na turbina, ele já chega com uma pressão gigantesca para mover ela. Você pega um positivo e outro negativo, né? Vocês podem ver que no caso ele vai criar um campo eletromagnético entre eles. É a mesma coisa aqui na usina de Itaipu. Aqui, ó, quando eu falar para vocês, quando a gente ultrapassa, sempre o Rio Paraná, ele faz a fronteira entre os dois países aqui. Do lado de lá, Brasil, e desse lado aqui a gente tem, no caso, já Paraguai. Só que não é aquela mesma cidade, fica um pouquinho mais para baixo, lá Cidade del Este, né? Essa daqui, no caso, eles chamam de Hernandária, ela fica um pouquinho mais acima. E depois, quando termina o Brasil, ele já vai fazendo fronteira daqui para baixo, para a Argentina e para o Paraguai. E vai continuando até depois ela se tornar somente o rio 100% para Argentina, lá para baixo. Inclusive, o Rio Paraná, quando ele chega em Buenos Aires, ele vira outro rio, que eu chamo o famoso Rio da Prata, né? Para quando você assiste Libertadores, lá tá assistindo futebol, você vai lembrar do River Plate, né? O River Plate é só a tradução do Rio da Prata, né? Praticamente por isso que ele dá o nome do clube lá para baixo. O vertedouro que vocês acabaram de ver, ó, você imagina que toda aquela água, ela passa aqui por cima. Esse túnel foi criado para dar acesso ao lado do Paraguai. A água passa aqui por cima e retorna para dentro do rio. Então toda a água ela é mantida aqui por cima por certo vedamento daqui para o tubo da usina, né?
inteiro. Ele foi projetado aqui para chegar a descarregar, mas isso eu falo numa hipótese tipo, tem que ser muito grande. Para vocês terem uma ideia, quando vocês olhavam no Jornal Nacional, as cataratas do Iguaçu chegaram a virar mídia aí, que ela bateu a média dela. Você imagina que a vazão média das cataratas é 1.400 metros cúbicos, 1,4 bilhão de litros de água por segundo. Isso é, ela passou de 1.400 para 48.000. Quando você olhava bela e formosa as cataratas, como vocês vão ver, você imagina que ela não tinha aquela quietinha. Ou na frente da porta da casa de vocês, que a média passaria em 3.800 volts, né? É uma diferença pequena, né? Entre tomar um choque em casa e aqui na Itaipu, né? Aqui é assim. Reservatório. Claro, para vocês na Baía da Guanabara, né? Você imagina que isso aqui vai dar quase 3 vezes e meio da Baía da Guanabara, pra ter uma ideia de tamanho. É um reservatório de tamanho. Então a estrutura é muito grande que a gente tem de reservatório. Se quiserem ver a vista da direita é legal também, porque é a vista superior do vertedor, ó. Reparem. Escorregador show de bola. A última vez que eu desci deu algumas escoriações aí, né? Então não recomendo. Ou às vezes pode ser uma experiência única, né? Uma vez só na vida, né? Essa é a real experiência única, E aí, né? tá vendo aí? Vocês veem muito em fotos os três abertos. Claro que eles utilizam aquilo lá muito para mídia. Mas o convencional é ver uma calha só aberta, porque uma calha aberta. As três. Ele chegou a 18.000 metros cúbicos. Você imagina o rio, a vazão dele natural é 12.600. Ele ficou um dia nessas três calhas, que é o domingo inteiro ele ficou. Para vocês terem uma ideia, realmente, quando a gente chegou a abrir as três calhas, faziam 8 anos que nós não abrimos as três calhas juntos. Pra vocês terem uma ideia. Então realmente, é dividir o vertedor aberto, quem dirá as três. Então é muito difícil de ver o vertedor aberto, realmente. Então o que acontece? Essa é uma estrutura que é de extremo cuidado aqui na usina de vertedor. Justamente quando eu falava pro pessoal que vinha pra cá no período 2014 aí, o pessoal chegava aqui, pô, mas tá fechado e tal. Eu falava, ó, isso daqui só vai reabrir quando der muita chuva na região de São Paulo, voltar a chover em São Paulo. O cara fala, nunca que volta, né? Mas devido ao El Niño, que a gente tem agora, vocês puderam ver que ninguém mais reclamou de cantareira voltou, ó, o vídeo do motor não preencher, vai levar água. A gente trabalha com a demanda de água do reservatório baixa muito. Então a gente vai reduzindo às vezes nossa demanda de água que a gente vai mandando para aquela energia. Então vai, a gente vem pra mais o pico, vai ter nada, tá bala. Ou outra coisa que a gente faz mesmo, tem muita água, a gente fala que vai ter que abrir o vertedor. Só que a capacidade do rio é aguentar 18 turbinas. A gente tem 20. Então você pode ver que está escrito nas unidades de padrão, nunca tem unidade de 19 ou 20, ela tem a 18A e a 9A, são duas auxiliares. Se tiver muita demanda de água, em vez de abrir o vertedor, a gente coloca essas duas para funcionar. Porque a gente sabe, se a gente conseguir gerar mais, para algum lugar a gente vai conseguir rodar. Algum lugar vai consumir essa energia. Então é isso que a gente faz, evitar de abrir o vertedor e colocar as duas a mais. Hoje em dia a usina não tem mais capacidade para aumentar, por causa da vazão aqui dentro dessa área. Só com a linha amarela aqui. Então dá mais. Aqui, Entrou o rumo em é Paraguai, utilizado né? toda a energia ou não? A Claro Paraguai, O né? direito é utilizado. Falta isso. Ah, já entrou a propaganda, já. Os caras são ligeiros. Ó, daqui ó, fica mais fácil de você entender como funciona, como funcionou A gente o viu muito desvio quando do o Rio Lula Paraná. entrou, aquela briga para aumentar o Então, você valor aqui imagina, do lado do O rio Paraguai. seguia aqui pra essas baixo. O que a gente fez? Escavou Dá pela liga lateral, dele. pela esquerda. Escava pela esquerda é onde, no caso, a água vai poder ser desviada para começar a construção. Secou do leito da direita e começava a construção da usina. Ah, e a gente tem um gato muito bem feito aqui com a usina que está daqui para baixo. Ó. Repare que no rio, lá no final, ó, ele vira para a direita. Quando ele vira para a direita, aparecem dois tubos brancos lá no fundo, tá vendo? Ó? Aquela usina ali é uma usina chamada de usina de Acaraí. Ela é uma usina hidrelétrica também. Ela parece que é uma nuclear devido a esses dois tubos de arrefecimento, né? Mas ela é uma hidrelétrica que está no próprio rio Acaraí. Ela que gera muita energia no tempo da construção, para começar a construção da usina. Agora você imagina que ela tem 200 megawatts. 200 megawatts, pra você ter uma ideia, a gente tem que juntar 3 usinas e meia dela para dar um gerador nosso aqui na usina. Você
agora você tem uma noção de grandiosidade, né? Tá, mas ali dá para abastecer mais ou menos uma cidade com quase 300 mil habitantes, com uma usina daquele pote que eles têm ali para baixo. Pra você ter uma ideia, para baixar, para parar a usina tem que ser 20 metros. Então, o pico dela não é muito difícil ter que chegar, falar assim, ó, pô, vai fechar a usina. É muito difícil. A gente fala que é muito difícil, daí, cara, só se Deus quiser. Eu ainda não tenho coragem de falar. Realmente, só pra ter uma ideia, o volume d'água ali atrás, na 189 água pro próprio Rio Paraná, são rios grandes, Rio Tietê, Rio Paranapanema, Rio Paranaíba, Rio Grande. Então, são rios que têm uma influência muito. O turismo aqui é gerido pela Fundação da Itaipu, que é a Fundação Parque Tecnológico. Só na fundação chegam a girar 6 mil pessoas. Só na fundação. A gente fala de reservatório, né? Você imagina o tamanho de São Paulo, só no reservatório. Então você imagina que só de... Inês, o que você tá achando aí de Itaipu? É melhor que a catarata, que sai tudo molhado lá. Você acredita que as cataratas, que eu achei fantástico, o cara falou que é um tubinho daquele lá só, é louco. E aqui você vê a bacia, como é grande. Isso aqui é um mar, na verdade. Luciano, então você trabalhou aqui desde a criação aqui? Desde que só tinha somente o rio, tudo por fazer. E aqui, o que você pode dizer assim da ideia disso aqui na época que começou? É uma coisa meio faraônica ou para o pessoal? Na época, o país ele estava atravessando até que para se construir Itaipu, isso iria ajudar o país até sair de uma crise, mesmo porque estávamos na iminência de termos uma expectativa de 20 anos de trabalho, poder se frustrar por conta da economia que o país atravessava. E aí quando então o Geisel, general Geisel, recebendo a notícia de Mário Henrique Simonsen que estávamos com projeção de inflação de 40%, aí o Geisel passou a batata quente pro Figueiredo. O Figueiredo, com outra visão, ele veio até aqui em Itaipu e falou de alto e bom som que para sairmos da crise, a nossa indústria precisa produzir. Para a indústria produzir, precisa de energia. Então a energia viria de Itaipu, então custe o que custar, Itaipu não iria parar. Poderia parar outras obras até como pararam, né? Até hoje param, né? Mas a Itaipu foi primordial para alavancar a nossa economia e a nossa indústria, até hoje. Como toda obra, aqui teve muitas mortes, teve paralisação, não? Não, paralisação nenhuma. Agora, mortes, chegou até nós um número de 138 pessoas que pereceram, né? É lógico que uma pessoa faz parte, ela é necessária, mas para 120 mil que passaram por Itaipu, o número de 138 é um número baixo, em termos de estatística, né? Aqui em termos de dificuldade na construção, qual foram os maiores obstáculos assim? Não tínhamos nenhum obstáculo, a única obstáculo mesmo foi ter que deixar as nossas cidades, ter que deixar tudo para trás para vir para cá para ajudar na construção. Ficar aqui. Um lugar distante, um lugar com culturas diferentes, etnias diferentes. Assim, em termos de obra da escavação, teve um fator assim, ou foi uma coisa já bem estudada? Não, foi muito bem estudado. A organização aqui sempre foi fundamental, mesmo porque na época que nós iniciamos a construção, nós estávamos sob um regime militar. E a diferença do regime militar para hoje, é lógico que a disciplina, a organização, a logística, tudo militar. E hoje a gente vai fazer um puxadinho em casa, a gente já contrata 4 peão, aí a gente já se incomoda um monte, imagina 40 mil. Então tinha que ter essa disciplina. Uma última pergunta, eu vi muita discussão sobre o local da usina. Eu já vi muitas pessoas falarem que poderiam ter feito num pedaço só do Brasil, mas aqui realmente é o ponto estratégico, porque aqui tem a divisão, né? Paraguai,
mais para cima já não teria. Não. Mas existe alguma opção ou não? Aqui é aqui e aqui mesmo. Não, aqui nós estamos no limite desse aproveitamento, desse potencial aí de vazão. Estamos no limite. Logo tem a Argentina, tem o Paraguai. E aqui nós não teríamos como fazer uma usina com 3 países, né? Trinacional, né? Então aqui nós aproveitamos essa parte de rocha, onde essa estrutura, esse monolito, e geologicamente falando, esse seria o melhor lugar. Então aqui, esse seria o melhor lugar para se construir uma barragem desse porte. É isso aí, vamos indo embora, vamos andar mais um pouquinho lá para frente. Naquela época tinha um sindicato igual hoje, que para a obra toda hora, entra em greve, essas coisas? Na época, qualquer movimentinho já tinha o Zurutu ali na barreira ali, abafava tudo. Olá pessoal, boa tarde. É um privilégio muito grande estar aqui, poder compartilhar com vocês. Estávamos conversando, então, eu sou o Luciano Luiz da Luz, parece que já estava predestinado a estar aqui nesse lugar. Então o senhor é o LLL. LLL. L é o cubo. Programas predestinados lá E- Simões. Os predestinados. Então, É Boixá. a pergunta que a conversa está girando em torno das pessoas que viviam aqui dentro. Nós vivíamos nós trabalhamos entre 40 mil pessoas. 120 mil passaram por Itaipu. E na época do auge de Itaipu, 75 até 82, 83, eram 40 mil pessoas circulando aqui dentro. E desses 40, 10 mil viviam nos alojamentos. Estrutura que eles tinham um lugar ali com centro comunitário, cinema, salão de jogos, quadras de futebol, alfaiataria, barbearia, bancos. Era um shopping que eles tinham à disposição deles. De vez em quando uma botezinha alegre, né? Aí, quando então vinha alguém para fazer algum show, como Rita Cadillac, como Gretchen, aí elas tinham que sair escoltadas, né? Porque na época era meio brava a situação aqui. E o peão quando ele era contratado, no recrutamento, ali já correu um boato que, olha, aqui, próximo daqui tem um tal de pé inchado. E o peão, como estava duro ainda, não recebia ainda o primeiro pagamento, quando ele pegava o pagamento, ele ia conhecer o tal de pé inchado, que era uma casa de oração, né? Voltava de pé no chão, com um pé desse tamanho, porque deixava tudo, até o sapato. Por isso que era chamado de pé inchado esse lugar. E os alojamentos que aqui era a estrutura desses homens, depois de concluída Itaipu, essas estruturas foram revitalizadas e hoje são aí laboratórios, salas de aula, tudo revitalizado, onde existem aí 3 universidades desenvolvendo projetos dentro do Parque Nacional, Parque Tecnológico de Itaipu. E também o Carlos me perguntou a respeito de como que se deu a construção de Itaipu aqui neste lugar. Bom, um dos motivos são essas rochas à nossa direita. Essas rochas aí, isso faz parte de um monolito, uma única pedra com cerca de 8 km de raio, mais de 200 metros de profundidade. É o tamanho dessa pedrinha. Geologicamente falando, esse seria o melhor lugar para se construir uma barragem desse porte. Além de um declive de 120 metros, onde inicia o reservatório até Foz do Iguaçu, 120 metros de declive, aumentamos a altura da barragem e, consequentemente, a pressão. Ganhamos nisso aí. Então esse seria o melhor lugar. Porém, entretanto, todavia, contudo, não era para ser aqui. Era para ser lá nas 7 Quedas, em Guaíra, onde foram inundadas as 7 Quedas, as cataratas de Guaíra. Lá havia uma área em litígio, onde um engenheiro militar, na década de 50 para 60, ele apresentou um projeto junto às autoridades brasileiras
em tirar vantagem nessa área em litígio junto às quedas. Ora era Brasil, ora era Paraguai. Eu vou apresentar um projeto onde nós vamos resolver e tomar conta disso aí. O engenheiro falou. Apresentou esse projeto às autoridades brasileiras, os russos tinham interesse de financiar e fornecer tecnologia. Aí o projeto vazou, chegou até Alfredo Stroessner, general paraguaio. Foi quando ele veio até o Brasil, lembrando os brasileiros que haviam esquecido de um tratado assinado em 1872, onde tudo que se fizesse no leito do rio, na divisa entre os dois países, tinha que ser em comum acordo, e com esse projeto o Brasil estaria violando esse tratado. Querem guerrear novamente conosco? Perguntou o general paraguaio. Os ânimos se acirraram, chegamos à beira de uma outra guerra com o Paraguai, mas o Goulart foi deposto, o projeto foi arquivado e chegou-se até essa estrutura, depois de criada uma comissão mista brasileiro-paraguaia, estudou essa região e aqui seria o melhor lugar. Decidiu-se então primeiramente construir a Ponte da Amizade, para selar de vez a amizade entre Brasil e Paraguai, e Itaipu aqui nesse lugar. 50% para cada um, os ânimos se acalmaram e está aí o resultado desse comprometimento entre dois países com histórico de guerra se unirem para construir a maior hidrelétrica do mundo em geração. E aí está. E o melhor de tudo é que nós resolvemos aquela área em conflito lá em cima, lá onde existia esse litígio, inundando essa área, não ficou para ninguém. Ficou tudo inundado e a Itaipu 50% para cada um. Onde nós tínhamos também aqui à nossa direita as fábricas onde eram processadas as rochas que nós retirávamos lá do canal de desvio, 80% foi para construir a barragem de enrocamento e 20% eram processadas aqui. Juntamente a essas fábricas, tinha uma fábrica de gelo que produzia 54 toneladas de gelo por hora. E vocês podem observar lá no meio, lá vários pontos de limão. Mas o limão é para descontrair, mas o gelo, aí sim. Aí vão falar que a barragem só toca por causa do limão, né? Mas a criatividade da nossa engenharia foi o gelo. Tanto gelo, 54 toneladas de gelo, é pela quantidade de concreto que era produzida. A cada 50 minutos, um prédio de 20 andares dava para erguer. E o gelo era para resfriar o concreto. Por causa da ação exotérmica, o calor de dentro para fora, esse calor forma bolhas e as bolhas vão formar fissuras. Então, para evitar isso aí, os nossos engenheiros descobriram o gelo diretamente, um agregado direto do concreto, para resfriar, evitando as bolhas e as futuras fissuras, coisas da nossa engenharia. E depois de todos esses anos, 30 anos se passaram, estar aqui hoje junto a vocês é o meu melhor pagamento, o meu melhor salário de todos esses anos, que eu só tenho que agradecer por essa oportunidade, por eu poder compartilhar com vocês um pouquinho desses concretos que nós jogamos, por trás desse concreto, dessas águas, desse aço, tudo que foi utilizado, existe uma história. E eu tenho muito orgulho de ser brasileiro e ter participado nessa construção com alguns baldinhos de concreto. Muito obrigado pela oportunidade e Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Imagina esse troço agora. É isso aí, pessoal. A gente veio aqui em Itaipu mostrar um pouquinho para vocês aqui de como é a estrutura da represa. A filmagem é simples, mas eu espero que vocês entendam e aprendam aí com a gente. Legal? É isso aí, a bateria tá acabando. Vou só pegar uma foto ali na tocha da Olimpíada. Ó, quem descaminha pra Olimpíada? Vamos lá. Aqui, ó. A tocha da Olimpíada aqui. 2016. Vem cá.